Põe no ar que eu vou falando enquanto esse vídeo chocante que as redes sociais... Olha isso, olha isso! Olha isso que Abre mais um pouco. O que esse homem, como é o nome dele? O nome dele... Ai, gente, eu tô tão nervosa que eu vou dizer. Douglas Parisi. Felipe. É, Douglas Felipe Parisi, se eu não me engano. Douglas Felipe Parisi. Gente, tem que mostrar a cara desse cara. Gente, eu fiquei tão nervosa que eu esqueci o nome dele, Léo. Douglas Felipe Parisi. Situa E aí, onde se aconteceu. você viu o Vovocalizando e tá me acompanhando aqui, ó, essa é a cara do Dito Cujo. É, ó. Se você viu o Vovocalizando e tá me acompanhando, se prepara. Porque nós temos informações exclusivas. Que a gente foi lá e puxou a capivara dele. Olha, mas explica onde aconteceu tudo isso. Isso aconteceu no Distrito Federal. Ontem, né, durante uma festa junina. De uma escola particular. Particular. Na verdade, eles juntaram duas unidades, né? São unidades de cidades diferentes. Juntaram as crianças em uma unidade e fizeram a festa. E esse pai, do nada, saiu da plateia para agredir uma outra criança. Uma outra criança, não é o filho dele. Não é o filho dele, que ele mesmo que acusa aquele... Como assim acusa, né? Então, Gente, mas ele isso é diz pior que aquela ainda. criança faz bullying com o filho dele. É, e teria dado uma dedada no olho do menino durante a Mas festa. a gente descobriu umas coisas porque a gente pegou o BO. Pegou o B.O. Teve uma policial militar que ele agrediu Ele depois. agrediu porque ela falou, esteja preso, você tá preso. Ele foi lá, deu um tapa na cara dele. Olha isso, presta atenção. Vocês estão entendendo? Tinha uma policial militar no local que deu voz de prisão a ele. E ele deu um tapa na policial. Ô, Léo, você reparou? Ele agrediu o quê? Uma criança? E uma policial. Mulher, né? É. Ele agrediu algum homem? Não. De igual pra igual não De igual rola, pra né, igual amor? não rola, né? Covardes agem assim, tá? Covardes agem assim. Vamos ter advogados criminalistas, vamos ter advogados cíveis, vamos ter o quê, diretora? Primeiro, o boletim de ocorrência. Tá aí o boletim. Já tá todo mundo aqui, todo mundo presente, eu quero que vocês me expliquem, vamos lá. Primeiro, vambora. Dudu tá aí também. Tá, Dudu. Vamos com os advogados primeiro. Primeiro os advogados, doutor Rafael Paiva. De São Paulo. Muito boa tarde, por favor. O senhor é o criminalista? Sim, sou criminalista, Léo. Boa noite. Muito boa noite, boa noite. Doutora Bruna Kuzumoto. Tudo bem, doutora? Boa noite, Léo. A senhora é a civil e direito de família. Isso mesmo. É isso? Muito obrigada pela Isso participação. Estamos com o Eduardo Reis, aqui do Redação de São Paulo. É isso. Não é isso, Eduardo? Tudo bem, Léo? Vamos lá para essa pauta aí que é difícil. Ah, ele não tá na redação. Edu, eu preciso do BO, tá? Eu preciso do boletim de ocorrência. Você tá com ele? Eu tô aqui com o B.O. Tá com o BO? Então tá. Dudu Guimarães, muito boa tarde, Dudu. Boa tarde, Léo. Infelizmente, hoje foi um assunto não tão legal, né, da gente falar. Não tão legal, mas o programa é longo, depois a gente vai trazer assuntos mais amenos. Mas vamos começar com essa história que tá mobilizando, eu acho, que as redes sociais O nesse Brasil, momento. né? Porque é chocante um adulto agredir uma criança de 4 anos e nem que fosse filho, não era filho, nem que fosse filho. Não, enforcar. Enforcar. Doutor Rafael Paiva, eu acho que o espaço é seu. Falei sobre a punição e as consequências legais que esse Agressor. dito cujo vai sofrer ou pode sofrer. Vamos lá. Tem bastante coisa pra gente comentar. Boa noite a todos. Boa noite, Léo, Janaína, todos os presentes, toda a audiência aqui. Vamos lá. Primeiramente, isso é um ato extremamente covarde e inadmissível. Nada justifica essa postura, mesmo que eventualmente o filho desse rapaz tenha sofrido algum tipo de bullying na escola. A gente pode até comentar isso na sequência. Do ponto de vista criminal, alguns crimes podem ser imputados a ele. Quais são esses crimes? Primeiramente, o crime de lesão corporal dolosa leve, que é o que a gente conhece popularmente como uma agressão física. Essa agressão física, ela tem uma penalidade que infelizmente não é muito alta. Ela vai de 3 meses até 1 ano. O que o juiz pode fazer para definir a pena entre 3 meses até 1 ano? Que todas elas são pequenas. Ele vai analisar as circunstâncias do fato,
os antecedentes desse indivíduo. Então, já vi que vocês têm uma notícia aí sobre a situação anterior dele. Esses fatos são levados em consideração. Agora, para que haja o crime de lesão corporal, essa criança tem que ter sido machucada. Então, ela tem que apresentar algum tipo de lesão, hematoma, uma equimose, algum reflexo, alguma consequência dessa agressão, tá? Para que nós tenhamos a lesão corporal dolosa configurada. Agora, ali, nós podemos até pensar num crime de ameaça, porque dá para ver esse sujeito apontando o dedo de forma bastante ameaçadora para essa criança, provavelmente deve ter falado alguma coisa para ela, isso aí a investigação vai poder determinar, e até mesmo crime de constrangimento ilegal. Se eu fosse apostar, Léo, eu diria lesão corporal dolosa, ou consumada ou tentada, mais o crime de ameaça. Mas venhamos e convenhamos, independentemente do crime pelo qual esse indivíduo vai responder, com relação à criança, a gente tem aí uma grande covardia. E tem também a postura com relação à policial, que também foi agredida no local. Nesse caso, me parece que foi um tapa na cara ou um soco, não sei ainda ao certo. Responde também por outra lesão corporal, então as penas se somam, e eventualmente um desacato ou até mesmo uma desobediência. Doutor, eu queria entender uma coisa. A lei não é mais punitivo quando é uma criança? Eu ia perguntar. Se é uma Porque criança, é igual ele agredir um adulto. É isso que eu não estou entendendo. Cadê o Estatuto da Criança? O Estatuto da Criança não faz com que um homem adulto que agride uma criança a pena seja maior? Porque há uma diferença muito grande. Por favor. Excelente pergunta, Léo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer uma série de medidas cíveis, administrativas e criminais para a proteção da criança. No geral, o ECA, como nós chamamos aqui o Estatuto, ele vai trazer consequências para menores de idade que praticam os chamados atos infracionais, que são aquelas condutas que seriam criminosas se praticadas por um adulto. No caso dos jovens, crianças, adolescentes, atos infracionais, e alguns crimes específicos. Então, o ECA, ele vai trazer crimes específicos dentro de uma proteção à criança. Muitos crimes sexuais, por exemplo, crimes praticados por pessoas normalmente que têm a guarda ou que têm algum dever de proteção com relação a essa criança. Mas eu concordo, é uma situação que gera até um pouco de indignação, porque as penas são muito baixas e, tanto é verdade, que ele foi conduzido em flagrante para a delegacia e foi colocado em liberdade na sequência. Aí até alguém pode perguntar, mas será que o delegado agiu de forma correta? Ele não tem o que fazer, porque realmente existe um vácuo legislativo, existe uma falta de uma existência de uma lei que realmente traga uma punição maior, que impedisse que esse indivíduo ficasse preso, ficasse solto e fosse preso, como todo mundo aqui esperava. Sim, ele foi solto na sequência, gente. Ah, meu Deus. Vamos falar com a doutora Bruna Kuzumoto, advogada especialista em direito de família e civil. Doutora, onde é que o Estatuto da Criança entra aí, doutora? O grande ponto aí, acho que nós temos dois pontos cruciais. O primeiro é a alegação dele de defesa que o filho estava sofrendo bullying. Uhum. E quem tem responsabilidade de apurar isso é a própria escola. Então, se realmente ele fez essa denúncia, caberia à escola verificar, a escola levar esse procedimento para o Ministério Público, para a assistente social, e aí sim ter uma medida cabível, e não ele tomar as próprias dores e agredir alguma criança ou até outras pessoas no local. Além disso, a partir do momento que ele agride alguém e possa transmitir que ele tenha alguma incapacidade para cuidar do próprio filho, vai saber se ele agride o próprio filho, isso pode começar uma investigação também do próprio assistente social. Isso é bem comum, inclusive, quando os pais têm algum histórico de agressão. Então, seria interessante verificar também se esse pai, além dessa briga, teria outros tipos de históricos criminais referente a lesões corporais, porque um pai que agride ensina o filho a agredir. Logo, não é um bom exemplo para uma criança. Perfeito, perfeito, doutora. Só para pontuar esse vídeo, na minha rede social,
já tem 12 milhões e 500 mil views. Quantos mil comentários, gente? Muitos, né? Milhares de comentários, né? Eu tô tentando achar aqui, eu acho que são 52 mil comentários. 52 mil? 52 mil comentários. Tem noção do que é isso? Claro, gente, é uma criança. Você tem noção? 4 anos. Esse homem, esse Douglas, ele tem 41 anos, gente. É uma covardia, Léo. Vamos lá. Edu, capivara. Puxamos a capivara dele, Edu? Você tem aí o que nós descobrimos na internet com os nossos especialistas em internet? O que tá lá escrito arquivado? Então, Léo, a gente está ainda no processo de apuração sobre o histórico do Douglas mesmo. A gente descobriu a ocupação dele, o que ele faz, etc. Vai falando. Tô falando. Aí tem isso que a Jana falou, que aconteceu no mesmo dia que ele chegou a agredir uma policial civil que estava ali na hora da festa junina. Ele é analista de sistemas, então ele é provavelmente formado em tecnologia da computação, então tem isso também, né? A pena vai se aplicar para um homem que é pai, classe média, com curso superior? Aí é isso que a gente está tentando ainda descobrir sobre o que vem de trás desse Douglas Paris. E o que o nosso diretor me conta? Tem como provar isso aqui, diretora? A gente tem um print que tem uma Lei Maria da Penha arquivada. Dele. Uma pessoa... Doutora. A doutora Bruna Rio, claro. Doutora, fala. Pode falar, doutora. Olha, desculpa, é um padrão de repetição. É verdade. Um homem que tem esse tipo de atitude, ainda que ele alegue, mas meu filho estava sofrendo bullying, é o típico cara descontrolado, que bate numa mulher e ainda fala, você que fez eu te bater, a culpa é sua. É o típico atitude de homem que não tem um pingo de controle emocional. Exato. Não tem nenhum, Léo. É claro... Pra arquivar uma Lei Maria da Penha não é fácil não, né, doutora? Não é fácil. Muitas vezes o arquivamento ocorre porque a vítima não quer dar andamento. Exatamente. E dependendo da época dessa denúncia, né, então ainda era possível a vítima retirar, o que a gente chama retirar, que entre aspas, mas é muito padrão a atitude de homens impulsivos, assim, desse jeito, que agem, bater numa criança é a mesma coisa no sentido de bater numa mulher, no sentido de força. Um homem que bate em mulher e bate numa criança nesse sentido é uma pessoa que não tá nem aí para a desproporcionalidade da força, ao ponto de quando os homens nessa imagem vai para cima dele, ele cai, né? Aí ele se torna vítima. Ele se torna vítima. E ele quero esse corte, tá? Por favor, eu quero esse corte no Instagram. Dudu, me diz uma coisa, Dudu. Desculpa te cortar, Janaína. Não, tudo bem. Dudu, acho que assim, enquanto a gente aguarda a punição, a justiça ser feita, parece que a justiça da internet é a melhor, por enquanto, né? Infelizmente. Você concorda, Dudu? Pois é, eu ia até fazer esse comentário, Léo, que são duas coisas assim que eu queria pontuar. Uma é que eu acho que todos nós aqui temos essa visão, esse posicionamento de que de um tempo para cá todo mundo achou muito fácil e viável decidir as coisas na briga, né? As pessoas simplesmente, a primeira opção delas é sempre partir para cima, seja briga de trânsito, briga entre casal, briga entre família, discussão, tudo agora, a questão do diálogo acabou. A conversa, as pessoas pulam essa etapa e ninguém tenta dialogar mais. E a outra coisa é o que você disse, porque a justiça pode ser lenta, a justiça pode não dar a punição que a gente acha que merece, a justiça pode fazer o que for, mas a vida dele já acabou, isso é um fato. Ele já foi exposto para o Brasil inteiro, a vida dele vai literalmente assim, virar um inferno nos próximos dias e meses, talvez. Ele vai demorar a se recompor, talvez nem se recomponha e volte a ser o que é. Aliás, se não voltar a ser o que é, talvez seja bom, né? Talvez hoje ele seja uma péssima pessoa, talvez ele melhore. Mas a punição social, vamos dizer assim, da internet, das pessoas, já aconteceu. A vida dele já era.
Por isso que é bom a gente expor, né, o rosto dele. Eu não sei se isso tem algum problema, o doutor Rafael pode falar, da gente mostrar, porque gravaram o vídeo, né, doutor? E a agressão aparece ali para todo mundo ver. É um problema ficar exibindo o rosto dele? Ele pode pedir para isso não ser exibido? Como é que funciona? Não, de jeito nenhum. Ele não pode pedir que seja removido porque é um fato público e aqui nós estamos tratando de forma jornalística, no sentido de passar a informação para o público. Então, não há essa possibilidade dele conseguir. Pedir, ele pode pedir, mas juridicamente eu não vejo campo para ele conseguir obrigar quem quer que seja aqui, seja outros veículos de comunicação, a retirar a fotografia dele das reportagens, porque realmente é um fato público notório que está sendo noticiado para o público. Tá aí, então tá o rosto dele para todo mundo conhecer, ele agrediu, ele estava ciente. Depois ele negou. Ele negou, ele disse que não lembra. Ele não se lembra do que aconteceu. Jesus. Vambora, vamos falar com a doutora Manuela Baima. Perdão, doutora, como eu falo? Manuela Baima. Baima. Ela é psicóloga infanto-juvenil. Doutora, eu queria que a senhora explicasse. Sabe por quê? Sabe o que me chocou, doutora? Além da agressão, obviamente, as crianças ao lado. Todas as crianças. E assustada. E assim, todos os pais correndo, cada um pegando seu filho. E gritando. E as mães, algumas mães gritando. Eu acho. Diretora, põe o áudio, que eu queria ouvir o áudio. Ai, meu desse absurdo dessa cena. Porque eu preciso ouvir melhor o áudio. É muita gritaria. É muita gritaria, lógico. Ah, tem uma música, perdão. A gente teve que tirar o áudio porque há uma música no fundo e pode ser que a nossa live, a nossa transmissão caia por questão de direito autoral. Doutora Manuela, por favor, a palavra. Certo. Vamos lá, né? Primeiramente, boa noite a todos. É um caso muito importante para a gente comentar, porque existem aí vários envolvidos. Não só a criança que passou pela agressão, mas todas as outras crianças que estão ao lado, inclusive o filho, né, do autor da agressão, que também vai ter um reflexo emocional muito grande por ver o seu pai com esse tipo de comportamento. E é uma cena traumática para todos os envolvidos. Essas crianças, elas merecem todas um acompanhamento, um olhar especial e continuado para a gente verificar como que ficam as marcas desse evento. Quando a criança passa por algo assim tão abrupto, traumático, isso pode ter uma série de repercussões emocionais, desde sintomas de ansiedade, até mesmo medo de adulto. A criança pode ficar rememorando essa situação e pode associar isso a outras, causando aí um trauma maior, mais ampliado. E a gente, né, como profissional da saúde, tem que pontuar com muita força para as famílias que tanto esse pai ele deve ser responsabilizado, também essas crianças devem ser acompanhadas. Tá, o que me impressionou também foi a repercussão dos famosos, tá? Sim, comentaram aí na nossa página, Léo, muita gente. Muitos famosos comentando. Olha o comentário, eu queria pontuar aqui, diretor, eu vou te mandar aí, se a senhora quiser botar, por favor, na tela. O Cristiano, do Zé Neto Cristiano, disse assim: Senhor, continue não permitindo que eu esteja em uma situação como essa, pois estamparei esse noticiário sendo preso. É isso. É a reação de que muitos teriam Quer ali, dizer, né? Ele diz o seguinte, ele não aguentaria, né? Você aguentaria? Não. Com sua sobrinha ali, pequena, 4 anos? É absurdo. Não tem justificativa para esse homem. Vamos lá, eu queria que você pontuasse o que a advogada dele falou. Ah, sim, tem que falar. Vamos dar o outro lado, né? A advogada não quer entrar ao vivo com a gente, não, gente? Não, ela está viajando, ela está indo para Aracaju. De férias? Não sei se ela está de férias. Eu acho que essas férias vão, se forem férias, vão ter que ser suspensas. Ele? Ele não atendeu nossas ligações, né? Ele mora no Distrito Federal, mas eu vou ler a manifestação dela. A gente tem o telefone dele? Tem, eu tenho. A gente tem. A gente conseguiu. E ele não está atendendo a ligação, diretora? Não está atendendo. E o pai da vítima, da criança, também não. Da criança que foi agredida também não está atendendo. Isso aconteceu ontem? Em Brasília, no Distrito Federal, né? Era a festa junina da escola. Não pode falar o nome da escola, né? Na verdade, eram 2 unidades, fizeram a festa em uma unidade.
Essas duas crianças é da outra unidade, né? Então, é a unidade A, a unidade B. A festa foi na B. As crianças são da unidade A. Aí você tá vendo na tela o comentário do Cristiano, que faz dupla com o Zé Neto. Repito, Senhor, continue não permitindo que eu esteja em uma situação como essa, pois estamparei esse noticiário sendo preso. É isso? É isso.